Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba Pai. Graça e paz, igreja. Glória a Deus por cada um que está aqui. Vamos orar. Hoje a mensagem vai falar muito com você, o apostolado, hein? Coloque a mão na sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, isso sem dúvida, amém. Manifesta a Tua glória, eu peço em nome de Jesus Cristo, a Tua igreja, os Teus filhos, Tuas ovelhas, revelando Tua palavra. Só assim ela não voltará para o Senhor vazia. Manifesta Teu poder, fazendo aquilo que eu não posso fazer e ninguém pode fazer. Nós reconhecemos que o Senhor é o único que pode dar o entendimento espiritual. O Senhor é o único que pode transformar vidas. O Senhor é o único que pode renovar a mente pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Manifesta a Tua glória em nossas vidas. Em quem vai ouvir, quem vai assistir. Eu oro em nome de Jesus para a Tua glória. Quem pode dizer amém? E uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus, Abba Pai. Graça e paz especial aos que me assistem agora pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelos grupos de WhatsApp, aos novos que chegaram essa semana nos grupos de WhatsApp, MGA. Glória a Deus por cada um, tá? Glória a Deus por você no nosso site. Olha, acesse o nosso site, as mensagens que você perdeu ou não assistiu completamente. Nosso site é www.graçaeapostolado.com, tá? Acesse o maior site, é o maior e mais completo site de estudos em graça do mundo. Não existe um site, não é competição, não é nada, mas não existe um site no mundo que tenha tanto estudo e material em graça como o site do MGA. www.graçaeapostolado.com, tudo gratuito, tá? Tudo gratuito. Nossa rádio também online, 24 horas no ar. Você pode acessar através do www.radiomgaonline.com, tá bom? 24 horas graça, 24 horas apostolado. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, canal do MGA, no YouTube, procura no YouTube Ministério Graça e Apostolado, se inscreva, ativa o sininho para você receber o apostolado da semana, tá bom? No YouTube, Ministério Graça e Apostolado, tá bom? Olha, abram suas Bíblias em Daniel capítulo 6, do lado de Ezequiel. Daniel capítulo meia dúzia. Já orei para que o Espírito Santo fale contigo. Você crê que essa mensagem vai te trazer revelação? E eu tenho até alguns motivos. Porque a verdade de Deus, é bom que você escreva isso ou nunca esqueça disso. A verdade de Deus, ela é paralela. Esse é o maior motivo porque nunca precisará de uma outra Bíblia. Porque a verdade de Deus, ela é paralela. O que isso quer dizer? Eclesiastes 1, o que foi, isso é o que há de ser. Então o que aconteceu no passado, você pode ter certeza que vai acontecer nos nossos dias ou no futuro. É o motivo porque não precisa de uma outra Bíblia, escrever uma outra Bíblia, e nem precisa de um outro Deus. Pois Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo. Ontem, com Daniel, hoje, conosco, e será eternamente. Então, Deus foi com aqueles do passado, é conosco no presente, como foi com os do passado, e será com os que vierem depois do futuro. Isso explica o Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que não precisa de uma outra Bíblia, e nem de um outro Deus. Ficou claro? Porque a verdade de Deus é o quê?
paralela. O que isso quer dizer? Escreva aí, ó. O que significa a verdade é paralela? O que significa a verdade é paralela? Deus usa, presta atenção, escreva aí. Deus usa de uma história que aconteceu com alguém na terra para falar conosco. Por exemplo, ele vai falar conosco através de Daniel. Olha como que está longe de nós, no século 21, 2020, para Daniel capítulo 6. Está muito longe. Muitos anos, centenas de anos, milhares de anos. E Deus vai falar comigo. Tem uma lição aqui para nós. Tem uma lição para quem é filho de Deus, para quem vive pela fé, para quem crê em Deus. Que Deus? O Deus, eu posso começar lá atrás, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Isaías, de Jeremias, de Malaquias, de Daniel, de Ezequiel, até chegar em nós. Diga bem forte, Ele é o mesmo. Está claro aí que Deus é o mesmo? Dá um sinal se está claro. Você não pode tirar isso da sua mente, hein? Por isso que quando você lê algo na Bíblia, um texto da Bíblia, a Bíblia está sempre nova. Alô, alguém aqui já percebeu que a Bíblia nunca fica velha? Quem já percebeu isso? A palavra de Deus não fica velha. Você pode ler Gênesis, você pode ler Êxodo, você pode ler Salmos, você pode ler o Provérbios, você lê o Isaías, você lê Paulo, 2000 anos atrás, e parece que foi escrito de manhã. Não é um mistério isso? Porque a verdade de Deus é paralela. Ou seja, alô, tem caneta aí? Deus usa, diga comigo, Deus usa o que já aconteceu. Por isso que a história se repete, porque Ele usa. É claro que Daniel já morreu, não está mais aqui. É claro que você vai ler Moisés, Deus foi com Moisés, mas Moisés já morreu. Deus foi com Davi, mas Davi já morreu. Deus foi com Paulo, mas Paulo já morreu há mais de 2000 anos. Mas Deus usa a mesma história. Por favor, a Ele. Graças a Deus. Eu espero que você entenda isso como eu entendo. Eu espero que você entenda isso como eu entendo. Todos precisam entender que Deus é o mesmo, que Ele não muda. A Bíblia é a mesma. Não precisa de uma Bíblia nova. Não tem alguém escrevendo a Bíblia hoje. Então, qual é isso me foi revelado. Qual o mistério de não precisar de uma outra Bíblia? Porque a história vai se repetindo. Ele só muda os personagens. Ficou claro? Não são todos que sabem disso, hein? Malaquias 3,6, Deus é o mesmo. Hebreus 13,8, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eclesiastes 1, a história, qual história? A que já aconteceu. Ela se repete. O que foi, isso é o que há de ser. O que foi? Foi quando? Foi antes. É o que há de ser. Então quer dizer que já aconteceu. É isso aí mesmo. A história vai se repetindo. Daniel capítulo 6, versículo 1. Daniel capítulo 6, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Vamos ver uma história aqui. E depois eu vou dar o tema. Primeiro vamos ver uma história. E nessa história nós vamos ver Deus. Porque é o objetivo. Eu posso ler uma história. Eu posso ler uma profecia. Eu posso ler uma doutrina. Mas Deus tem que estar ali. Por isso que nós não temos o livro de Macabeus. Porque o livro de Macabeus são livros apócrifos. Livros que não falam de Deus. Eu não quero saber de Macabeus, quero saber de Deus. A Bíblia Católica tem primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Mas a minha Bíblia também fala de Macabeus. Mas só toca assim lá em 1 Reis. E os Macabeus, e já acabou, não fala mais. Mas a Igreja Católica criou o primeiro e o segundo Macabeus. Contando a história dos Macabeus, que naquele tempo... Eu quero ver Deus, irmão. Eu vou te mostrar Deus na vida de Daniel. E na verdade, como Daniel já não está em nosso meio, há muitos anos e séculos, se eu vou falar de Deus na vida de Daniel, no mínimo, a verdade é paralela, eu quero dizer sobre Deus em sua vida. Pegou aí? Porque a mensagem é profética. Alô? Toda a palavra de Deus, ela é profética. Escreva isso e é regra. Não se pode fazer da Bíblia um mero livro histórico.
Porque se eu ler a Bíblia como um livro histórico, tirou Deus da essência. O Daniel já morreu. O rei aqui do Daniel já morreu. Diga, mas Deus está vivo. Tiremos proveito então da história de Daniel. Diga comigo, porque o Deus de Daniel é o meu Deus. E em se tratando a soberania de Deus, ou ao próprio Deus, independe raça. Nós somos gentios. Mas o que Deus fez aqui, não muda nada se Daniel era hebreu e nós somos gentios. Porque aqui eu não estou preocupado com o Daniel. É verdade que eu vou tirar aulas, vou aprender coisas com Daniel. Principalmente a viver pela fé. Mas o que ficou registrado é como que Deus se manifestou na vida de Daniel. E lembrando que ele é o mesmo, ele pode se manifestar na sua vida também. Na verdade é o motivo porque eu vou ler Daniel, capítulo 6. Porque se eu suspeitasse que Deus mudou, que ele não é o mesmo, e que ele não poderia, ou que não será comigo, como foi com Daniel, qual o motivo de eu ler Daniel 6? Qual o objetivo, qual o sentido? Porque aqui não é uma aula de história. Tá claro? Daniel 6, verso 1, preste muita atenção, Deus vai falar com você, hein? Diga amém. Daniel 6, 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu, se destacou dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Tem caneta aí? Sublinha aí, ó. Em Daniel havia um mover. Ah, não está escrito mover, né? Havia um espírito excelente. Havia uma unção sobre Daniel. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Pô, quem é que não quer? Isso aconteceu com José, né? Tá vendo a história se repetindo? Isso aconteceu com José. José estava preso, tal, no cárcere, e o faraó teve um sonho e de repente constituiu a José como governador, porque ele tinha um espírito excelente. Ah, é claro que eu não estou falando de José, né? Que ele já morreu faz tempo. Mas você pode ser esse José aí. Você pode ser esse Daniel aí. Oh, se Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Daniel 6, versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Isso fizeram com Jesus, né? Procuraram pegar Jesus em falhas, lembram? Faziam pegadinhas com Jesus, né? Queriam pegar Jesus numa falha. Ei, com que autoridade diz essas coisas? Outro dia falaram assim, por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles queriam pegar Jesus numa falha. Outra vez falaram assim, é lícito pagar imposto a César? Eles sempre ficavam tentando Jesus. Olha a história se repetindo aí também. Daniel 6, 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Daniel era o quê? E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Em outras palavras, Daniel era como Jó, irrepreensível. Isso é muito bom para o crente, né? Para o cristão. Daniel 6,5. Então estes homens disseram, nossa, como não achamos nada contra Daniel, ele é irrepreensível, ele é um homem de Deus, ele é um homem de fé, caramba, ele nunca erra, ele nunca falha. Verso 5, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Às vezes o pessoal te persegue porque você vem nessa igreja, né? Nesse ministério, né? Tanta igreja perto de casa, você tem que ir lá longe, né? Esse pastor aí também não suporta esse pastor, hein? Essa Bíblia aí na graça, quer dizer então que na graça as pessoas procuram achar algo contra você na Bíblia. Porque você é crente, você vai crer em Deus, você crê então, eles vão procurar, falha no quê? Você não é um pinguço cachaceiro, você não fica jogado na sarjeta, você não é viciado em droga. Eles não vão achar isso em você nunca.
Deixa eu procurar droga nele. Não vai achar, você é um cristão. Você é um servo de Deus. Então não vai achar droga em você. Não vai ver você bêbado, caído. Não vai ver. Então vai procurar algo o quê? Igual fizeram com Jesus. É lícito pagar imposto a César? Porque Moisés mandou pagar. E Jesus veio dizendo que não precisava guardar o sábado. E Moisés mandou guardar o sábado. Então o que eles usavam? A lei contra Jesus. Quem está percebendo? E agora estamos contra Daniel. Vai lá, Daniel 6, versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A Bíblia tem que mostrar que esses caras estão errados. Esse negócio que não tem batismo, que não tem diabo, que não... tem gente que fica lendo o dia inteiro para achar uma falha em nós, na doutrina que nós cremos. É ou não é verdade? Aí vira e mexe, solta assim, né? Tá vendo? Você não falou que não tem que batizar? O que é isso aí? Você é pessoa que já foi ler lá, pesquisar, quer pegar uma falha em você. Alô? Tá vendo? Olha lá. Você falou que não tem pecado, né? Não é você que fala que não tem pecado? Quem tá percebendo? Usam a Bíblia contra. Tá claro aí? Daniel 6, verso 6. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes, fizeram uma reunião antes, né? Aí foram ao rei. Verso 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto. Sublinha na sua Bíblia. Um decreto. Quero ver se eu não pego uma falha nesse pastor Marcos aí. Essa igreja que você vai lá, quero ver se eu não pego uma falha. Essa igreja que fala que não tem batismo, que não tem, que não tem. Quero ver se eu... Sabe, eu vou provar, hein? Eu vou provar. Um evangelista, em 1998, foi na minha casa de tarde, bateu palmas lá, eu estava almoçando, e eu saí para atender ele. Ô, abençoado, abençoado coisa nenhuma. Ô, irmão, pai do Senhor, varão. Ô, abençoado, eu vou te provar que está errado, hein? 1998. Vou te provar que você está errado, hein? E aí uma unção veio sobre mim, ele estava com a Bíblia, eu peguei a Bíblia dele e abri e falei assim: está aqui, ó, a Bíblia aqui. Eu vou te provar que está errado esse negócio de graça. Falei, ó, a Bíblia fala da primeira aliança e da segunda aliança. Da primeira e da última. Falei, cadê a terceira aliança? Para provar que a segunda está errada. Porque a segunda, que é a graça, provou que a primeira estava errada. E cadê a terceira? Abri no Apocalipse 22, a última palavra de Apocalipse. Chama amém, a palavra, a última. Apocalipse 22 é a última palavra, amém. Falei, cadê a terceira aliança? Para provar que a graça está errada. Eu vou voltar, hein? Eu vou lá em casa pegar eu já fiz um folheto cheio de perguntas, eu vou mostrar, vou provar, eu vou lá em casa buscar. Isso foi em 98. Já estamos em 2020, estou esperando ele voltar. Esse negócio de querer pegar o crente numa falha já é velho. Estão percebendo aí? Vocês já fizeram com Moisés, já fizeram com José, já fizeram com Davi, com Salomão. Olha aqui o Daniel aqui agora. Agora é a vez do Daniel. Porque a história ela vai se repetindo. Só quem está entendendo? Daniel 6, versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei devia fazer um decreto. Já colocaram colocaram uma fortaleza no rei. Olha, todos concordaram, fizemos uma reunião aí, que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito, que qualquer que por um espaço de 40... não é quarentena aqui, a Bíblia é 30 dias, né? Porque agora parece que inventaram um negócio, não foi inventado um negócio aí? Que a quarentena, que não sei, não é? Não é que os reis fizeram aí, estabeleceram um decreto, é ou não é? Daniel 6:7, que por um espaço de 30 dias, qualquer que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, que seja lançado na cova dos leões. Quem estiver na rua e sem máscara, que seja multado. E lá em São Bernardo diz que é 3 mil reais, e que não sei o quê, e se abrir o comércio vai fechar, e vai multar. E fizeram um decreto também, que é obrigado, que tem que usar, e bababá. É ou não é verdade?
Daniel 6. E não entra no trólebus sem máscara, não entra no metrô sem máscara, não entra no mercado sem máscara, não entra no trem, não entra em lugar nenhum. Fizeram o decreto. Fizeram ou não fizeram? Os governadores fizeram o decreto igualzinho com o Daniel. Lá atrás já faziam isso também, tá? Daniel 6, versículo 8. Agora, ó rei, aquela turminha que fizeram a reunião, foram falar com o rei. Agora, ó rei, estabelece, porque o que o rei falar está falando. Estabelece esse interdito e assina a escritura para que não seja mudada, hein? Conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, hein? Palavra de rei é palavra de rei. Assina aí o decreto. Daniel 6,9. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Agora tá valendo, hein? Não entra no metrô sem máscara. Tá assinado o decreto. Você vai chegando no mercado, esses dias fizeram com o revolvinho assim. É, porque agora é assim, ó. Agora você chega no mercado, não pede nem licença, nem bom dia, não fala. Você vai chegando no mercado, mete o revolvinho em você assim, ó. Fala pro seu irmão. O rei fez um decreto. Fala, tem que ser assim. Até então colocar o revolvinho para medir a temperatura, até então colocar a máscara, até aí dá para ir, hein? Mas ó rei, ó governadores, ó prefeitos, na minha fé ninguém mexe. Na minha fé ninguém mexe. Até passar o álcool gel, até pôr a máscara, até meter o revolvinho de temperatura, até essas coisas aí, até não entra no trem com 500 pessoas, até aí, né? Mas na minha fé ninguém mexe, hein? Eu estou deixando claro. Amém, Daniel? Daniel 6, versículo 9. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel 6,10. Ora, quando Daniel soube, porque as notícias espalham, né? Daniel 6,10. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, que o governador, você viu o governador esses dias? Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Amém, Daniel? Hoje eu vou te chamar de Daniel, tá? Pode te chamar de Daniel? De Daniel ou de Judas? Daniel ou de Tomé? Qual que você quer? Ah, então tá bom. Amém, Daniel? É porque a história teve Judas também, hein? Quer que eu te chame de Daniel ou de Judas? Quer que eu te chame de Daniel ou de Tomé? Porque aqui também tem Tomé. Amém, Daniel? Não deu tema ainda, né, Jaque? Daqui a pouquinho, tá? Daniel 6,10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. Tem caneta aí? E 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Quero ver alguém impedir eu de orar. Eu não entro no trólebus sem a máscara? Eu coloco a máscara. Eu não entro no metrô sem a máscara? Eu coloco a máscara. Não entra no mercado sem a máscara? Eu coloco a máscara. Tem que passar o álcool gel, se tiver que beber, até bebo também. Mas eu quero ver impedir a minha fé. Isso ninguém na terra. Três vezes, Daniel 6,10. 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças a Deus diante do seu Deus. Mas Daniel, você está louco? O vizinho dele. Daniel, você continua ainda fazendo isso? Olha aqui, Daniel, no versículo 7, ó, fizeram um decreto que por 30 dias, né, fosse feita uma petição, qualquer que pedisse a qualquer Deus, a qualquer homem, e não ao rei, que fosse lançado na cova dos leões. Você não está sabendo disso? Daniel 6,10. Ah, eu estou sabendo sim, ó. Quando Daniel ficou sabendo, ele fez isso? Então pera um pouquinho, onde você vai? Está na hora de eu ir para o culto. Pegou essa?
Mas Daniel, está na hora de eu ir para a igreja, irmão. Lá no MGA, domingo, culto às 18 horas. Mas você vai para a igreja ainda? Você está louco? Então eu vou dar uma sapecada já agora, tá? Eu estou louco para falar isso aqui. Para ir pro futebol não tem problema, para andar de metrô lotado não tem problema, para andar no ônibus lotado não tem problema, para andar de trem lotado não tem problema, o mercado está lotado não tem problema, a casa lotérica não tem problema, a Praça da Sé está um inferno empesteado, não tem problema. Mas para ir para a igreja não pode, que vai morrer. Não é assim que estão falando por aí. Você vai na igreja? Eu peguei o metrô ontem lotado. Não pode, tem que ficar em casa. Fariseu hipócrita, ficar em casa. Você está andando no trem lotado todo dia, o ônibus lotado, o mercado lotado. Como que não posso ir para a igreja, congregar? Ninguém vai impedir a minha fé. Na minha fé ninguém mexe, na minha não. Os fariseus é um problema. Mas tem um problema pior que os fariseus. Fariseus é aqueles que ficam cornetando. Né? Tem um problema pior que os fariseus. As fortalezas que você permite entrar na sua mente. Isso é pior que qualquer fariseu. Porque se essa desgraça de fortaleza entrar na sua mente, você está perdido, está acabado, está falido. Não vive mais. Tirou a alegria, tirou o prazer. O medo impera em você. Medo de sair na rua, medo de não sei o quê, medo... E eu vou morrer, hein, porque a televisão diz... Todo mundo... Ontem morreu 1.000, morreu 500, bateu o recorde, hein, já está em primeiro lugar. Se a fortaleza entrar, irmão, você está perdido. Diga bem forte, o que Daniel fez? Se pôs de joelho e... Graças te dou, Senhor, em tudo te dou graça, porque Salmo 91 diz que há anjos em meu favor, nenhum mal me sucede. Alô, você já está fazendo isso? Ou as fortalezas não deixam você nem orar mais? Você está pensando que vai morrer? Porque segundo a televisão todo mundo vai morrer. Estão até profetizando, eu nunca vi profeta. Prefeito, não sabia dessa. O prefeito agora virou profeta. Já compramos tantos caixões e sacos preços, porque o mês que vem, e já estamos esperando que 5.000 morram. Vai profetizar no inferno. Eu e minha família não. Nós serviremos ao Senhor. Vai profetizar no inferno. É porque já está previsto para o mês que vem. Vai profetizar no inferno. Não está entendendo? Quer que eu fale de novo? Vai profetizar no inferno. Sobre minha vida, não. Eu tenho uma palavra, eu estou sobre uma palavra que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em sua vida. Eu estou debaixo de uma palavra: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em sua vida. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão ao teu dedo, mas tu não serás atingido. Eu estou debaixo de uma palavra. Seja corajoso, verdadeiro. Será que tem alguém aqui que está debaixo dessa palavra também? Ou está pensando que vai morrer o mês que vem? Interessante que a hipocrisia, a falsidade religiosa impera em muitos crentes, que se dizem crentes, que de crente não tem coisa nenhuma. Tem nada de crente. Que para ir no mercado não tem medo, para pegar o trem lotado não tem medo, para pegar o ônibus cheio não tem medo, mas para vir para não vou para a igreja não, porque o coronavírus vai se converter e ler a Bíblia. Estou falando besteira? Ou o Espírito Santo já me falou que está cheio de crente assim? Que para ir no mercado vai 1000 vezes no mercado. Vai no açougue, vai no mercado, estão tomando cerveja nos botecos, no bar, na padaria. O mundo está daquele jeito. Mas para ir para a igreja não pode, porque vai morrer. O vírus, cuidado com o vírus, hein? Mas está o dia inteiro no mercado. E pega trem, e pega ônibus, e pega tudo, tem que pegar. Não tem problema. Mas na igreja está pensando que vai morrer. Isso é o quê? Isso é uma desgraça de uma fortaleza que entra na mente do crente. E eu estou tentando destruir essa fortaleza aí.
para ver se você volta ao normal. Porque antes dessa praga, dessa pandemia, não tinha problema nenhum. E agora já tem crente pensando que vai morrer. Morrendo de medo. Não toca, não pega, e não fica longe, porque a fortaleza está imperando. Está aqui, ó. Qual o tema da mensagem, Jaque, por favor? Vivendo pela fé, sem recuar. Porque até esses dias todos vocês criam em Deus? A pandemia começou em fevereiro? Em janeiro todo mundo estava crendo em Deus, dando glória a Deus, aleluia. Em dezembro do ano passado todo mundo dando glória a Deus, agora está com medo que a pessoa vai morrer? Cadê o seu Deus? Ou melhor, cadê a sua fé? Você deixou ela em casa? Dá tempo de buscar ainda, tá? Que o culto termina às 8h30. Daniel, capítulo 6. O Espírito Santo tem falado muito comigo e eu o escandalizei com o que ele me falou. Ele falava mais ou menos assim: é incrível como que meu povo é um povo amedrontado. É um povo que permite entrar fortalezas na mente. E eu quieto ele falando, não parava de falar. Ele falava mais ou menos assim: é incrível como que o meu povo é um povo medroso. E ele me falou: mas Daniel disse, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Ele me falava: está escrito, ó, que em Cristo somos mais que vencedores, vocês são mais que vencedores. Mas como é que tem pessoas que estão aí? Ah, pastor, vai que eu morro, né? Mas você não tem que morrer um dia, irmão? Ou não vai morrer nunca? A questão não é morrer ou viver. Tem caneta aí? A questão é onde está o seu foco. A Igreja Universal, o foco é o diabo. Fala do diabo o dia inteiro. Então a mente deles, o foco é o diabo. E o seu foco, qual que é? Isso é para mim, irmão. Se ninguém quer receber, isso é para mim. Onde está o meu foco? Em Deus. No que Ele disse. Porque eu comparo o que o homem disse e o que Deus disse. Ah, o homem disse e Deus disse. Espera aí. Ah, o prefeito disse e Deus disse. Ah, porque o governador disse e Deus disse. Eu estou sempre comparando. Porque a palavra seja do Dario, que era rei, não pode e não estava acima da palavra de Deus. O rei fez um decreto. Se pegar alguém sem máscara, aliás, se pegar alguém aí orando a outro Deus, será lançado na cova dos leões. E assinou, tem que cumprir a lei. O rei assinou. Daniel 6, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Fariseus e hipócritas do inferno. Eles sempre existiram. Isso já vem de antes. Ó. Isso aconteceu com Moisés. Alô, isso aconteceu antes, isso aconteceu com José. Fariseus hipócritas do inferno. Vermes. Filhos da perdição. Sempre fazem algo para pegar o cristão numa falha, para envergonhar o crente, para amedrontar o crente. E você vê que eu estou lendo Daniel 6, aqui não fala do diabo. Você vai ler o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, não fala do diabo. Você vai na Universal, fala do diabo o dia inteiro. Mas você vai ler a Bíblia, não fala de diabo, fala de homens. Hipócritas, invejosos, maldosos, enganadores. Não fala do diabo, não. Você está entendendo a história, Daniel 6:11? Então aqueles homens, quais homens? Aqueles que fizeram uma reunião, foram falar com o rei. Ó, rei, faz um decreto aí, vai. Porque se o senhor assinar o decreto, acabou, hein? Mas qual o decreto? Não, o decreto é o seguinte, ó, nós te amamos tanto, rei, que o decreto nós pensamos assim, ó, faz um decreto e assina. Se pegar alguém, porque não achava nada com Daniel,
Daniel era irrepreensível, não tinha falha. Olha, se pegar alguém aqui no reino, não tinha ninguém. Os caras queriam pegar Daniel, tá entendendo? Não tinha nada, não tinha problema nenhum. Se pegar alguém orando a outro Deus, quem é que orava a outro Deus? O Daniel. Daniel 6,10, quando ele ficou sabendo que assinou, mesmo está valendo, pode assinar o que quiser. Senhor meu Deus e meu Pai, teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Manifesta a tua glória em minha vida. Tu criaste os céus e a terra e por aí vai. Em outras palavras, eu quero ver quem é que vai me derrubar. Mas Daniel, vão te jogar na cova dos leões, que jogue. Ele vai falar isso aqui, ó. Mas Daniel, você está louco? Que jogue. Mas Daniel, você está louco, Daniel? Que jogue. Mas antes de jogar, peraí. Senhor Deus Todo-Poderoso, teu é o reino, tu és o Deus dos deuses. Daniel, vão te jogar. Que hora que vão jogar? Amanhã, umas 6:30. Vão jogar? Peraí. Deus poderoso, Abba Pai, glória a Deus, teu é o reino, Deus maravilhoso, poderoso. E falava com Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Isso aqui é atitude de crente, irmão. Cadê o tema, Jaque? Vivendo pela fé sem recuar. Isso aqui é atitude de quem crê em Deus. Posso morrer. Daqui a pouco, amanhã, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 10, daqui 50. Posso morrer. Mas eu vou morrer glorificando a Deus. Como Estevão. Vou morrer exaltando o Senhor. Vou morrer honrando a Deus. A primeira palavra em minha vida é a dele. Daniel 6:11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e foram lá dedar, né? Foram caguetar mesmo, né? Foram pegaram Daniel orando, tiraram uma foto de Daniel orando e foram lá no verso 12. Olha, disseram para o rei, olha, no tocante ao mandamento real, o senhor é o rei, né? Rei assinou, está assinado, não é isso? Não pode revogar, não pode voltar, né? O senhor assinou? Eu tenho a cópia aqui, hein? Eu vi o diário oficial, o senhor assinou, né? Então, verso 12, olha, no tocante ao mandamento real, não assinaste o interdito pelo qual como que eles falam bonito, né? Pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei. O senhor assinou, hein? Que tal homem seria lançado na cova dos leões? Não é isso? O senhor assinou? Respondeu o rei. Esta palavra é certa, eu assinei mesmo, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. É? Não pode revogar, né? Ô Zé, mostra a foto pro rei aí, quem que nós pegamos orando hoje de manhã? Ô Zé, mostra a foto pro rei aí, ó. Que ele falou que não pode revogar o que ele assinou, né? Mostra para ele quem que nós pegamos orando ontem de manhã. Daniel 6, verso 13. Então responderam diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti. Aí já começaram a inventar, né? Já começaram a aumentar a conversa, né? Esse pastor Marcos aí não está te respeitando, hein, governador? Ô prefeito, esse pastor aí não está te respeitando. A igreja não está te respeitando, hein? Estão zombando. Nós não estamos zombando de ninguém. Nós só estamos crendo mais em Deus. Pode aplaudir, nós não estamos zombando de ninguém. Só estamos crendo mais em Deus do que nos leões. Vamos ver se você entende aí profeticamente, hein? Existem os leões? Existe. E quer que eu te fale a verdade? Sempre existiu os leões, irmão. Você está achando que o leão é de agora, de fevereiro para cá? Sempre existiram leões. Leão pode matar? Pode matar. Mas mesmo assim, eu continuarei como Daniel, crendo que Deus pode me livrar da boca dos leões.
Eu continuarei. Não estou ignorando os leões, não. Está claro para vocês? Não estou ignorando os leões. Leão pode matar mesmo. Mas antes de eu ser lançado para os leões, Daniel 6,10. Já leu Daniel 6,10? Deus poderoso, Tu és tremendo, Senhor. Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos. Está escrito que nenhum mal, Deus, Senhor da glória. Antes de me jogarem para os leões, Daniel 6,10. Você está fazendo isso, irmão? Você está fazendo isso, irmã? Cuidado que os leões estão aí, eles existem mesmo, hein? Mas você está fazendo Daniel 6,10? Deixa eu falar baixinho para ninguém. Você está praticando Daniel 6,10 aí? Porque os leões estão aí. Está cheio de leões aí. Ó. Mas você já leu Daniel 6,10 com os olhos iluminados? Você já leu Daniel 6,10? Não estou dizendo que os leões não existem. É claro que eu sei que existe. Mas antes, Daniel 6,10. Senhor da glória, Teu é o reino. Tu disseste em Isaías 46,10 que o Teu propósito subsistirá. Tu disseste que me escolheste antes da fundação do mundo para a Tua glória. Antes de jogarem para os leões, Daniel 6,10. Daniel 6,13. Então responderam diante do rei: olha, o Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, hein, rei? Tá zoando, hein? Tá tirando o maior sarro lá, ó. Que não é verdade. Né? Diga, nós não ignoramos os leões. Fala assim, ó, nós só cremos mais em Deus. Eu sei que os leões têm poder para matar mesmo, eu sei que tem poder para matar. Diga bem forte, mas Deus tem poder para livrar. Agora é uma questão do quê? De fé. Cadê o tema, Jaque? É uma questão de fé. Não tem fé? Então não vem, irmão. Não tem fé, não vem. Simples assim. Eu acho que eu vou falar o que estou querendo falar, hein? Hein, pastora? Eu acho que eu vou falar o que eu estou querendo falar, hein? Se eu falar 3 vezes isso, eu falo. Eu acho que eu vou falar o que eu estou querendo falar. Teve um irmão aí que ficou aí falando umas besteiras, né? Parece mais incrédulo do que crente. E veio aqui. Aí eu fui obrigado a falar para ele: por que você veio então? Por que você não voltou daqui para sua casa? Quando você chegou lá, por que você não voltou para sua casa? Pronto, falei. Amém? Amém? Ninguém é obrigado a nada, hein? Ninguém é obrigado a nada. Você não crê? Tá café lá embaixo? Fica em casa debaixo das cobertas lá. Ó. Põe máscara na orelha, máscara no nariz, no zóio, põe máscara no pé, põe a máscara no seu corpo inteiro. Que a sua proteção é um paninho. A minha salvação vem do Senhor meu Deus. Pastor, mas o leão pode comer. Ele pode me comer. Mas antes de ele vir, eu vou falar com Deus primeiro. Você já ouviu isso hoje? Eu vou cantar, eu vou louvar e eu vou adorar. Aí se Deus quiser deixar que os leões comam, pode comer. Porque o leão pode comer tanto aqui como na sua casa, tá? Não pense que o leão só come você aqui não, hein? Você que pega trem, metrô e tudo mais, o leão pode comer qualquer momento, qualquer hora. Vai ver o leão tá do seu ladinho comendo, você já nem sabe. Agora o cara desmaia mesmo. Agora que vai ter um infarto, né? O leão é forte. O leão é poderoso. Mas há alguém acima do leão. Quem permite que o leão coma ou não. Você vai ver isso aqui na Bíblia. Teve casos
que ele não permitiu que os leões comessem a uma pessoa. E teve um caso que ele permitiu que os leões comessem mesmo. Devorou tudo. Daniel capítulo 6, verso 13. Então responderam diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinasse. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ele não parou de congregar no MGA, não para de ir lá, e ele canta, ele louva, ele toca, ele prega, ele abraça e pega na mão, dá graça e paz. O Daniel não parou não, hein? O Daniel não parou, hein? Daniel 6,14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo, porque Daniel era um homem fiel. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Não, o que é isso? Daniel é um gente fina para ajudar. Não, Daniel não, pode jogar qualquer uma. Daniel. E ele ficou a noite inteira, mas não teve jeito. O rei tinha assinado o decreto. Daniel 6, versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O senhor esqueceu disso? E o senhor já assinou, hein? Você gosta de Daniel, ele é um cara legal, ele é fiel, mas não vai ter. O senhor assinou e está dizendo aqui que se... Quer que eu leia de novo para o senhor? O senhor leu antes de assinar. Está entendendo a jogada? Isso tem na vida, tá? Daniel 6,16. Então o rei não teve jeito. Daniel 6,16. Ele ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel. Esse rei aqui parece que ele era crente, né? O rei falou para Daniel assim: ô Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve. Falou, você está servindo a Deus continuamente ou só de vez em quando dá, hein? Porque às vezes a pessoa quer que Deus seja com ela, como foi com Daniel, né? Mas precisa ver se você é como Daniel era com Deus, né? É ação e reação. Não tem segredo nenhum. Se você não for igual Daniel, irmão, você não pode cobrar nada, hein? Por que Deus não é comigo igual era com Daniel? Mas você é com Deus como Daniel era? É simples assim, irmão. Posso ouvir um amém? Daniel 6, 16. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou-o com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Eu falei, criou o decreto, eu assinei. Daniel, desculpa, irmão, não tem jeito. Quem está entendendo? Mas, verso 16, ó Daniel, eu vou ter que te colocar na cova, mas o teu Deus te livrará. Esse rei acho que era meio crente, né? Pelo menos mais que alguns que eu conheço aí. Daniel 6, 18. Então o rei se dirigiu ao seu palácio. Presta atenção no verso 18. Que interessante, ó. Olha o verso 18. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis jantar. 11h30 não quis comer. 2 da manhã, não vou comer, mano. Não, estou pensando em Daniel, não consigo nem dormir, mano. Eu joguei um homem justo na cova dos leões. Ô rei, quer? Não vou comer não. Tem uma maçã aqui não. Quer uma vitamina não? Que eu não consigo comer não, mano. O que foi? Você anda para lá e para cá na casa, o que está acontecendo? Você tá louco, mano. Eu joguei um homem lá justo, fiel, na cova. Vou comer agora churrasco? Você está louco? Não estou conseguindo nem dormir, vou para o churrasco agora. Daniel 6,18. O rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer sua presença instrumento de música, que música é para alegria. Como alegria, se o Daniel, pode-se dizer um amigo dele, estava lá na cova dos leões. E fugiu dele o sono ao rei, na casa.
Olha o rei na casa. Não tinha sono. Na cama. Não conseguia dormir por nada. Imagina a mente do rei, hein? Jogar um homem fiel na cova dos leões. Daniel 6, até que a noite passou, né? Demorou 3 meses, mas a noite passou. 19, pela manhã, Daniel 6, 19, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Rei, vou tomar um café. Que café, rapaz? Sai daí. Foi lá na cova. Verso 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Por quê? Jogar um homem na cova dos leões, o que você acha que aconteceu? Ou, teoricamente, o que era para acontecer? Não vai ter mais nada, né? Você joga o Daniel, 6 da tarde, 8 da noite, meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã. Quer dizer, esse tempão todo, o leão está até palitando os dentes, né? Então o rei estava debaixo de uma condenação. Daniel 6:20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Imagina assim. Daniel, olha como que as pessoas te conhecem se você é um homem de fé. Olha a imagem do que as pessoas pensam de você se você é uma pessoa de fé. O rei falou, Daniel, servo do Deus vivo. Muito gostoso ouvir isso, né? Muito gostoso alguém chegar em você assim, Maria, serva do Deus vivo. Eu sei que você serve a Deus, Maria. Gilson, servo do Deus vivo. Porque ele já tem uma concepção sua. Se ele estiver no bar cachaçado o dia inteiro, ele nunca vai falar isso. Mas se ele vê você um homem de oração, um homem temente a Deus, se desvia do mal, ele vai ter que falar. Daniel 6:20, servo do Deus vivo. Não consegui dormir à noite, vim aqui, não sei, mas eu vim, né? Dar-se-ia o acaso? Quem sabe, né? Dar-se-ia o acaso, vai que, né? O teu Deus a quem tu continuamente serves. Porque eu já li o verso 10, Daniel, que 3 vezes por dia você orava a Deus. Vai que ele tenha te livrado dos leões, né? Fiquei a noite inteira sem dormir e vim aqui, porque vai que... Então Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. Daniel? Não. Daniel? Peraí. A cabeça do rei virou um. Peraí, meu. Peraí, meu. Leão é carnívoro. Uma pessoa... O leão tá sem comer faz... Daniel? Daniel 6:21. Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre, graça e paz abençoado. Mas e o corona? Graça e paz abençoado. Que corona? Ducha corona, você está falando? Eu tenho um lá em casa. Tem Lorenzetti também. Cadê o tema, Jaque? Vivendo pela fé sem recuar. Tem caneta aí? Na verdade, irmão, a terra... Tem caneta aí? A terra... Quando eu digo a terra, não é a terra da minhoca, tá? A população da terra. A terra está sendo provada por Deus. Alguns anos atrás, Deus me disse que ia chacoalhar a figueira. Eu estava lendo Jeremias 23. E ele disse que ia soprar um vento e ia chacoalhar a figueira. A terra está sendo provada por Deus. E quando diz a terra provada, não é ímpios provado. Porque na terra tem crentes. Na terra tem Daniel, tem Samuel, tem Isaías. Na terra tem Moisés. Na terra tem Paulo. Na terra tem Jeremias.
Não é de ímpio que ele está falando não, hein? Daniel 6:22, estou terminando. Ô rei, vive para sempre. Não, fique em paz, rei. 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Por quê? Vamos falar a verdade, rei. Foi achada em mim inocência diante dele. E também, rei, contra ti não cometi delito algum. Só estou crendo em Deus. Não te desrespeitei em nada. Alguém dirá para mim, ou para vocês, ou para a igreja, eles dirão, os leões vão te comer. Não se preocupa comigo não, tá? Não se preocupa comigo não. Cadê o tema, Jaque? Estou vivendo pela fé, sem recuar. Não vou ter tempo, estou terminando. Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados de jogar na fornalha, de serem jogados numa fornalha. Sabe o que é fornalha? Aquelas torres, uma fornalha. Imagina aí a largura da porta, uns 4 metros de largura. Era uma fornalha. Imagina um forno de pizza. Sabe aquele forno de pizza? Aumente isso aí 10.000 vezes mais. Aquela boca do forno de pizza, bem largo assim, ó. Uma fornalha. E Sadraque e Mesaque foram ameaçados de jogar na fornalha. E sabe o que eles falaram? Nós não vamos servir a tua estátua. Não vamos adorar a tua estátua. Ah, é? Aumentem a fornalha 7 vezes mais. E eles falaram, pode aumentar, não tem problema. O nosso Deus é poderoso para nos livrar. Se Ele nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, não tem problema. Mas não vamos adorar a sua estátua. Ah, é? Abusados, joguem na fornalha. A Bíblia diz, Daniel 3, que os soldados que foram levar eles para a fornalha, os soldados morreram queimados. Prepare suas mãos. Mas a Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo aumentando a fornalha 7 vezes mais, se estava 100 graus, foi para 700. Mesmo assim, não aconteceu nada com eles. Não queimou o cabelo, não queimou a roupa, não tinha fuma, não tinha nada. Pelo contrário, Deus se manifestou com eles na fornalha. Então não se preocupa com a gente não, hein? Posso ouvir um amém aí? Amém. Não se preocupa com nós não, diga bem forte, porque nós cremos em Deus. E vamos terminar com Hebreus capítulo 10. 2 minutinhos. Vivendo pela fé, sem recuar. Por que sem recuar? Por causa de Hebreus 10, 38 e 39. É assim que estou vivendo, é assim que como pastor, como homem de Deus, preciso conduzir o rebanho de Deus. É assim, não tem outro meio. Para quem crê em Deus, não tem outro meio. Para quem crê na Bíblia, na palavra, não tem outro meio. Só se eu não cresce em Deus. Aí é diferente. Que não é o meu caso. Então não se preocupe com nós não, tá? Aliás, nós estamos orando por vocês. Para que a fé de vocês aumente. Para que a fé de vocês seja uma fé viva. Uma fé verdadeira. Que afinal de contas, fala para o seu irmão, Deus é infinitamente mais poderoso que os leões. Pode aplaudir a ele. Dá um sinal se está claro aí. Está claro aí? Está claro aí? Deus é infinitamente mais poderoso que os leões, irmão. Tem gente que já morreu quando nem leões não tinha. Ele está com medo dos leões. Às vezes morreu de uma picada de um escorpião. Às vezes morreu picado de barbeiro. Às vezes morreu porque escorregou, bateu a cabeça no chão. Às vezes morreu do coração.
Às vezes morreu de infarto. Mas a mídia encheu sua cabeça que os leões vão te comer, que você vai morrer. Aí fica... Para terminar, Hebreus 10, 38. Vamos ficar de pé. Para terminar, Hebreus 10, 38. Vamos ficar de pé. Hebreus 10, 38. Digam comigo assim. Deus disse: o meu justo viverá da fé. Deus disse: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus disse: o meu justo viverá da fé. Deus disse, e foi claro, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Digam: Senhor meu Deus, eis agora a minha confissão. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, apresento a Ti a minha confissão de fé. Eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição. Eu sou daqueles que crê, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, como Daniel. Eu sou daqueles que crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que te pedimos e pensamos. Ao Senhor toda honra, toda glória, ontem, hoje e para todo sempre. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o Deus de Daniel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, glória a Deus. Vivemos pela fé, sem recuar.